Primeiramente, presidente, sobre os impactos que teve no IRGA todo esse problema climático que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Alex. Boa tarde aos espectadores, né? Os assistentes do Conexão Rural. Obrigado pela essa oportunidade da gente conversar com o teu público, e não só com o teu público, né, mas com a sociedade gaúcha, especialmente os nossos produtores. Alex, acho que fundamental nesse momento, né, é nos solidarizarmos, né, com essa tragédia humanitária sem precedentes na história do Estado do Rio Grande do Sul. A gente está contabilizando ainda, né, vidas perdidas. No IRGA a gente teve dificuldades com alguns colaboradores, né, que perderam tudo, né, principalmente aqueles que moram, né, nas áreas de risco ali em Porto Alegre ou na região metropolitana. Então, antes de tudo, né, o Instituto se preocupou muito com seus servidores, né, em trazer segurança, acolhê-los, ajudá-los e, obviamente, também não sofrer nenhuma solução de continuidade nas nossas atividades. No primeiro momento, a gente se preocupou ali na sede, né, como a gente vê, a nossa sede administrativa está sem condição de operar, porque está inundada. Então, a gente protegeu, né, no primeiro piso ali, equipamentos, né, arquivos, processos físicos, né, transferimos para o segundo piso, retiramos os carros, desligamos, né, os nossos servidores do TI para a energia elétrica. Então, a gente teve, antes de fechar o prédio, isso no sábado, já tivemos que fechar o prédio, porque ele já estava inundado. Paralelo a isso, também nos preocupamos muito com a situação dos nossos servidores na Estação Experimental Agronômica de Cachoeirinha, que também foi inundada. Tivemos atingido ali nossos campos onde estão os nossos ensaios. Alguns laboratórios também a água alcançou. Nós temos 50 famílias, né, que moram lá, nas casas do IRGA, entre servidores, pesquisadores, enfim, colaboradores. 15 casas dessas foram atingidas, dentro dessas 5 ficou só o telhado fora. Então, criamos uma rota de fuga, né, fizemos uma estrada ali para evacuação do pessoal, que é segura, que não tem perigo de inundação no ponto mais alto. Então, muitos servidores preferiram ficar nessas regiões que permitiam, nas casas. Vários outros, né, esses que tiveram a casa atingida, muitos deles foram para alguns conhecidos, parentes, amigos. Outros a gente fez um acolhimento, né, no nosso auditório. Então, a gente está prestando todo o serviço, água, produtos de higiene. Também a gente tem que agradecer, né, aos voluntariado todo ali no município de Cachoeirinha, que está levando refeições, né, do CTG, e aqui me falta o nome do CTG e peço desculpas, mas oportunamente a gente vai fazer esse agradecimento. Tudo gerenciado, né, pela diretora Flávia, pelo Júlio, nosso gerente da pesquisa, que foi incansável. Então, tivemos essa preocupação nessa segurança, né, das nossas estruturas, equipamentos, laboratórios, sede, mas fundamentalmente dos nossos servidores. Também uma atitude que a gente tomou, né, com muita celeridade foi a preocupação com a barragem do Capané, que ela está extremamente bem monitorada. Há tempos já fizemos vários investimentos, desde 2021, obras, né, e outras ações para monitorar a barragem, para melhorar a gestão dela e também, muito e principalmente, a questão da segurança de operação. Então, a barragem, ela está sempre sendo monitorada, mas a partir do dia 30 já, começamos a emitir relatórios. Esses relatórios estão sendo feitos diariamente, são produzidos e enviados ao DRH, Departamento de Recursos Hídricos do Estado, Ministério Público da Cachoeira do Sul, Casa Civil, Secretaria da Agricultura, por óbvio, né, e Defesa Civil. Então, a barragem, em que pese, né, toda essa dificuldade, a gente viu o que aconteceu, né, infelizmente, com outras barragens. A barragem o Capané está mantendo um nível de segurança adequado, acompanhada por todos os órgãos, né, e é a questão assim, prioritária para nós, né, mantermos essa segurança para não causar nenhum sinistro e preservarmos, né, a segurança das pessoas que moram no entorno da barragem e também no município de Cachoeira do Sul. Tivemos problemas lá, com falta de energia, como de resto na região toda ali, e a região mais afetada, né, é a Depressão Central, Cachoeira do Sul, Quarta Colônia, ali nós temos problemas seríssimos, né, não só, né, na infraestrutura, mas também no que causou, né, pelas inundações, as lavouras de arroz, soja. Nossos produtores lá da Quarta Colônia, Cachoeira do Sul, estão enfrentando problemas sérios, a gente depois pode discutir esses números, mas com essa falta de energia elétrica acaba tendo os seus desdobramentos.
Isso dificulta a comunicação, porque a gente perde a internet. Os sinais de telefone são precários. A gente também começa a comprometer a questão de água, de higiene pessoal, inclusive, dos nossos servidores que estão lá, sem refrigeração. Então, isso também já causa um problema maior. Então, na segunda-feira, tomamos a decisão de locar um gerador. Ele foi instalado ontem, então a gente teve essa preocupação, tem esse backup lá, e conseguimos restabelecer, né, a energia, restabelecer, por óbvio, aí, as comunicações, água para o pessoal, tá, e condições adequadas, né, para minimizar a precariedade que eles estavam vivendo. Então, eles estavam lá, né, sendo, né, muito parceiros, se esforçando muito, né, porque entendem a importância do monitoramento da barragem, e eles estavam quase inviabilizada, né, a permanência deles lá exercendo esse trabalho. Então, quero agradecer muito na pessoa da doutora Mara Gross, que está lá liderando isso, a incansável. A doutora Mara Gross nos inspira, né? O nosso coordenador regional, o técnico da Depressão Central, o Enio Coelho, e aí estendo a todos os nossos servidores da região pelo trabalho que tem feito, principalmente nessa questão da barragem. Foram incansáveis, né, como todo o nosso pessoal, então a gente fica um pouco mais tranquilo, o nível da barragem está controlado, inclusive está reduzindo, né, de ontem para hoje já reduziu, importante, então a gente tem isso sob controle, claro que isso não a gente mantém uma certa tranquilidade, mas o nível de alerta é elevadíssimo, porque a gente tem essa responsabilidade. E, em paralelo a isso, né, Alex, todas essas medidas aí que a gente tomou em menos de uma semana, a gente não parou com as nossas equipes técnicas, né? Então, na última quinta, nós fizemos uma reunião, estabelecemos um plano de ação para, assim que as condições meteorológicas e também de acesso nos permitissem para nossas equipes ir a campo, continuarem fazendo os levantamentos do avanço da safra de arroz e também questões de prejuízos, né, causados pelas intempéries, né, pelos eventos climáticos intensos, cheias. Então, a gente tem que fazer esses levantamentos para prestar esses esclarecimentos e também para auxiliar os municípios e principalmente os produtores com informações, com dados que permitam, né, as prefeituras declararem, ter subsídios para fazer os decretos de emergência. Isso impacta depois, né, numa busca de renegociação de dívidas, enfim, né, de assistência, não para os municípios e, obviamente, para os nossos produtores, para que tiveram esses prejuízos em função desses eventos, terem, né, acesso a essas questões tão necessárias e primordiais para um momento terrível, né, terrível. Então, o governo do Estado, né, junto à sociedade civil, eu acho que essa travessia do povo gaúcho, isso está sendo demonstrado aí pelos exemplos que a gente acompanha todos os dias, né? A gente também está tendo solidariedade, né, do resto do país, e a imprensa é importante para a gente dizer o que está fazendo, para demonstrar, assim, a gravidade do caso. Acho que as águas trouxeram um enorme problema, e quando as águas baixarem, nós teremos problemas ainda maiores no que tange a reconstrução, na mitigação, né, desses prejuízos, na reconstrução de vidas, né, de casas, né, e também nesses traumas todos, né, causados, perdas de vidas que a gente não conseguiu contabilizar todas, né, pessoas que não foram nem encontradas, e isso é duro, mas quero aqui também dar uma mensagem de esperança, de fé, que a gente tem que ter isso, né, e o agricultor é isso, né, todos os anos ele deposita esperanças na terra e colhe realizações. O produtor de arroz, o produtor gaúcho, antes de tudo, é um persistente, é um resiliente. Eu tenho certeza que nós vamos superar isso, e o IRGA tem que ser o braço forte desses produtores. E por isso a gente está muito atento, está trabalhando, não parando de trabalhar. Eu acho que o IRGA é uma das instituições que está com a equipe na rua, em que pese todas as dificuldades, e, obviamente, esse pedir, né, para as nossas equipes trabalharem é dentro dos limites que mantém a segurança deles, né, e trabalhar onde a gente tem acesso, e também a gente pode fazer muitos levantamentos em contato direto com os produtores, porque a gente tem essa relação direta com os produtores, né, a gente tem essa capilaridade, tem método, tem expertise. Presidente, ainda sobre os prejuízos, né, causados pela chuva, a sede do IRGA ela está num local conflagrado, né, pelas águas, né? O que se tem notícia de perdas, já que nós temos a parte do estacionamento ali também, a gente tem a parte administrativa, e também lá o que se perdeu na estação experimental lá de Cachoeirinha? Na sede, a gente teve o cuidado, né, das questões primordiais ali, principalmente, como eu referi, arquivos físicos que ainda restam,
e equipamentos de TI, a gente conseguiu levar para o segundo piso. Retiramos os carros, tivemos o cuidado de desligar os nossos servidores, né, o TI, né, os servidores, não os nossos profissionais, mas o servidor da parte de tecnologia da informação. A gente tem um gerador, né, então, para a gente desligar a luz do prédio, a gente precisava desativar o gerador, precisa desligar a luz do gerador acionável. Então, aí eu quero fazer uma referência muito especial ao diretor Cláudio Cava, né, que foi extremamente proativo, né, cuidou dessas questões todas, né, da segurança do prédio, de chamar a empresa que faz a gestão lá do nosso gerador para desligá-lo, né, o fechamento do prédio, o desligamento da energia elétrica. Então, foi um trabalho feito às muitas mãos, né, o presidente que às vezes fica como, né, porta-voz, vamos dizer, das ações do Instituto, mas ninguém faz nada sozinho. Então, é um mutirão feito, né, lá, quando a gente, na sede administrativa especificamente, né, a gente tomou esses cuidados, mas também teve a participação gerencial importantíssima do diretor Cláudio. Na estação, a gente teve esse mesmo cuidado, né, eu, o Júlio e nossos servidores façam a mesma referência, o Júlio é o nosso gerente, tomou todas as medidas para proteger e acolher os desabrigados, proteger os nossos servidores e também proteger, né, as nossas estruturas, os nossos equipamentos, os laboratórios, né, e mitigar os efeitos dessas inundações que nós sofremos na estação, para não restar nenhum prejuízo. Obviamente, algum prejuízo é causado, a gente tinha alguns ensaios ainda a campo, mas hoje, falando com o Júlio, a gente tem feito reuniões periódicas aqui, aqui em Camaquã a gente estabeleceu, né, um centro, né, para a gente coordenar esses esforços todos pelo interior do Estado, e, obviamente, Cachoeirinha está envolvido nisso. E o Júlio gerenciou isso muito bem, né, tem alguns experimentos, mas o pessoal hoje, com o melhor do tempo, e uma pequena redução no nível da inundação lá do Rio Gravataí nas nossas áreas, já iam tentar, né, recuperar algumas coisas, e a gente não consegue dimensionar ainda se vai ter algum prejuízo. Algum prejuízo sempre há, mas eu acho que serão mínimos pela mobilização, né, pela proatividade dos nossos servidores. Bom, a expectativa em relação aos números, né? Vamos a eles agora, da produção, principalmente da estimativa, né? Temos aí já a maior parte do arroz plantado, mas nós tivemos aí esse hiato, né? Que é esse restante que falta para colher e deu justamente nesse período aí de cheias. O que a gente pode afirmar, o que a gente tem de dados para afirmar em relação à safra final? Alex, quando a gente fala de números e percentuais, a gente esquece, às vezes, que um percentual, às vezes, é 100% de um produtor. Então, a gente precisa sempre botar isso em perspectiva, porque a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente fala um número geral, o produtor diz, pô, mas eu perdi 100%. Obviamente que sim, para ele é a vida, né? É um ano de trabalho. Então, a gente tem muito cuidado na divulgação. O que é importante dizer? No nosso último levantamento, né, que foi na quarta-feira, acho que na última quarta-feira do mês quarta-feira retrasada, né? Eu não me lembro a data exata e peço desculpas à tua audiência. Mas a gente tinha levantado 83% da safra, né? Já tinha colhido. Esse 83% significava 6.440.000 toneladas, né? Com uma produtividade aí de mais de 8 mil quilos, né? Depois a gente passa os números exatos, a gente vai divulgar isso num relatório bem específico, que já está pronto, né? Então, esse relatório está sendo divulgado, então eu não quero falar de números exatos, que é só para a gente ter uma ideia. Então, a gente estava há uma semana, 10 dias, de encerrar a safra, né? O nosso maior problema, com certeza, né, e isso aí é público, né, pelas imagens, pelos relatos que a gente já tem acompanhado, e vocês todos têm, é na depressão central, na região de Cachoeira do Sul, a quarta colônia. Então, problemas seríssimos, Venançoares, Restinga Seca, Agudo, né, Candelária. Então, ali, nossos problemas são sérios, porque ali, durante o período de plantio, foi a região que mais atrasou, porque são várzeas muito próximas de rio. Então, nós tivemos ali chuvas intensas em setembro e outubro, então eles atrasaram o plantio, por óbvio, a colheita também restou atraso, né? Esse é o ciclo da cultura. Então, a gente tinha uma área maior a ser colhida. E com essas inundações, né, tivemos perdas, né, importantes na região, em que pese já ter um percentual alto, se salvo o melhor juízo, 82% da área ali já estava colhida, mas esse percentual, ainda que restava a colher, muitos deles foram atingidos, né, e desses atingidos, muitos também são lavouras que a gente considera perdida, né, que o pessoal, infelizmente, os nossos produtores vão ter um prejuízo. E aí, quando eu falo, né, desses percentuais, às vezes
é um percentual, né, o que é 80%, às vezes é 100%, né, para uma pessoa que teve esse infortúnio, né? Infelizmente, ninguém gostaria de ter, e a gente se solidariza muito com esses nossos produtores. Mas é importante salientar, Alex, que a gente teve um aumento de área em relação à safra 22/23. Na safra passada, a gente teve 840 mil hectares, e uma produção total de 7.200.000 toneladas. Esse ano, com esse aumento da área plantada, né, em que pese essas áreas que a gente contabiliza como prejuízo, né, no que já estava colhido, né, 83% da área nesse último levantamento chegou a esse total de produção de 6.440.000 toneladas. Ainda restavam colher, né, 142 mil hectares. Desses 142 mil hectares, 222 mil, né, a gente considera completamente perdidos, né? Eu botei 222 mil? Então vamos lá, vou começar da coisa. Então, Alex, nessa área, né, de colhida, o último levantamento de 83%, a gente tinha, né, uma produção total em números redondos de 6.440.000 toneladas. Então, restava, né, desse levantamento em torno de 143 mil hectares a serem colhidos. Destes 143 mil, a gente tem 22 mil hectares, quase 23, de áreas prejuízo total, né, áreas perdidas que não vão ser colhidas em função das inundações. E mais 17, quase 18 mil hectares de áreas que estão inundadas, mas que não estão perdidas. Então, elas podem ainda, né, ter algum, né, assim que as áreas baixarem, o produtor vai avaliar e ver, né, que ainda é possível, né, colher alguma coisa, ou o tanto desses hectares, o que vai poder ser efetivamente colhido, né? Mas é importante dizer que esse relatório deixa bem claro que não conta também com essa área. Então, é um relatório até conservador. Exatamente, é isso é onde eu ia chegar. Então, a gente, desses 142 mil hectares, a gente está... para fazer estimativa, a gente não está considerando essa área que já foi perdida e nem esses quase 18 mil hectares que estão inundados. Então, a gente está trabalhando efetivamente sobre aquilo que não foi afetado pelas cheias, que são 101 mil hectares. Tá? Então, então é uma estimativa bem conservadora, baseada no que nós já temos, consolidados, colhidos, e desprezando essas áreas inundadas, sejam elas perdidas ou inundadas. Então, considerando o que ainda há, de fato, né, não inundado a ser colhido. Então, a gente chega, né, utilizando uma produtividade média bem abaixo do que vinha sendo colhido, e extremamente conservadora e responsável, né, de 7 mil quilos por hectare, aplicando esse número sobre 101 mil, a gente chega, né, somado ao que já estava consolidado, ou seja, 6.440.000 toneladas, né, sobre os 83% que já haviam sido colhidos, mais essa estimativa desses 101 mil hectares, a gente chega né, com essa produtividade aplicada, a gente chega numa estimativa de 7.190.000 toneladas de arroz produzidos na safra 23/24. O que eu quero dizer com isso? Que a safra, né, que pese, né, toda essa dificuldade, essas perdas consolidadas, e não considerando que ainda pode ser colhido, a gente vai ter uma safra praticamente igual a que se teve o ano passado, né? Então, acredito que esse aumento de área vai compensar essas perdas e as dificuldades de implementação da lavoura, né, de um clima muito difícil de manejo e de condução da lavoura se apresentou. O que quer dizer com isso? Que eu acho que às vezes a gente causa uma angústia, né? Isso não quer dizer, não podemos minimizar os prejuízos, eu reitero dos produtores que, né, tiveram prejuízos enormes, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode subestimar esses prejuízos, né? A gente vê, né, as pessoas começam a angustiar, às vezes, por falta de informação e por falta dos números que o IRGA, com tanta credibilidade ao longo do tempo, tem feito esses levantamentos, né, pela expertise, pela capilaridade, né, pela credibilidade, né, desses levantamentos que são feitos há muito tempo, não é de hoje, a gente consegue, né, informar as pessoas. Eu acho que o objetivo é esse. A gente está aqui para trabalhar com fatos, com a realidade, os levantamentos que têm essa credibilidade histórica. O importante dizer
foi uma discussão essa semana, quer dizer, no que depender da parte técnica, da parte da produção, o mercado brasileiro de arroz estará bem abastecido. Com certeza, é o que a gente vem falando há bastante tempo, né? A gente não pode a gente viveu 2 eventos climáticos de estiagem, né? Claro que eu não estou aqui querendo comparar, e antes que isso, né, que isso tenha outra conotação, eu só estou sendo pontual sobre fatos. A gente também teve prejuízo por estiagem, né? E o ano passado teve, com essa produção de 7.200.000 toneladas, se manteve o mercado abastecido. Então não há razão, por uma safra igual, a gente pensar em mercados abastecidos, né? A gente deve ter alguma dificuldade pontual e muito de curtíssimo prazo na logística, né? Mas isso não quer dizer que vá faltar, né, o produto na mesa do brasileiro. Acho que o produtor gaúcho, e isso aí a gente tem que valorizar muito, né? Com todos os prejuízos, com um ano difícil, ele está garantindo segurança alimentar, está garantindo arroz do prato brasileiro. O arroz hoje tem a irmã que é a soja, né? Historicamente, o IRGA não divulga as estimativas da soja. Algo que eu tenho informação também que vocês vão rever, até porque se precisa também dessa informação. Mas temos muita soja perdida, que é uma cultura mais sensível ao excesso hídrico em várias partes do estado, né? Principalmente aqui na metade sul, claro que eu me refiro à soja da várzea. Exatamente, a gente via até, importante essa tua pergunta, esse teu questionamento, essa informação. Na safra passada a gente teve mais de 500.000 hectares, né? E a gente reduziu 85.000 para essa safra, e o produtor já pensando nessas áreas de risco, né? Então, como se apresentava um ano difícil pelas previsões, a soja já teve essa redução nas áreas de várzea, né? Nas áreas de das terras baixas, com essa preocupação do produtor. Só que a gente não sabia o tamanho, né, do problema que a gente ia enfrentar e que, infelizmente, se consolidou. O IRGA nas terras baixas, né, a gente faz sempre a métrica de área semeada e depois se confirma a área total na lavoura. A gente nunca faz as métricas de produção e de produtividade. Mas isso não resolve o nosso problema, né, Alex? Então, a gente determinou para nossas equipes, né, que pese a gente não ter essa rotina, né, e não fazer parte da nossa metodologia de avaliação, que eu acho que o momento exige que a gente também avance nesse sentido, que a gente assuma também assim, pontualmente, né, e esse ano, né, difícil, que a gente dê esse amparo ao produtor, que afinal ele também é produtor de arroz, né? A soja hoje está inserida no sistema de produção do arroz. Então a gente também tem que procurar, né, na medida que a gente, nossos braços, e a gente, como tem esses dados do arroz muito bem coletados já, tanto é que a gente já tinha a maioria dos dados que já tinham sido computados, né? Então agora a gente também tem essa equipe, as nossas equipes como estão a campo, né, trabalhando, elas também vão fazer esse levantamento. E cito aqui o caso de Camaquã. O nosso chefe do escritório aqui, o Marcelo Eli, participou das reuniões, né, da prefeitura, né, de Camaquã, junto com as forças vivas da comunidade, para dar os subsídios que permitiu, né, a município decretar estado de emergência, né? Então esses dados foram importantes e, inclusive, levamos esses dados da soja. Agora, hoje em Arambaré teria, né, a nossa SUNAT aqui em Camaquã é responsável por Arambaré também. Esses levantamentos também o Marcelo ia levar para ajudar também o município de Arambaré. E quero dizer, e essa pergunta ajuda, nós determinamos que todas as nossas equipes participem, né, nas cidades e os NATs, né, nos outros municípios que eles abrangem, dessas reuniões da prefeitura, porque é fundamental as informações que o IRGA tem serem fornecidas para os nossos prefeitos, que subsidiam eles na formulação dos decretos de emergência, e isso depois auxilia os produtores a acessar, né, os mecanismos de crédito necessários para mitigar esses prejuízos que eles tiveram em função dos eventos climáticos. Bom, presidente, quero lhe agradecer e desejar aí um rápido e breve restabelecimento de tudo, né, principalmente da normalização dos trabalhos do Instituto Rio Grandense do Arroz, e que tenhamos aí um bom final de safra. Obrigado, Alex. Obrigado pela oportunidade. É a primeira vez que a gente se manifesta, então eu fico muito assim, agradecido, né? A gente tem essa obrigação de esclarecer para a sociedade gaúcha, para os nossos produtores. O IRGA está trabalhando e muito tem trabalhado. Quero também referir que nós estamos em contato com as entidades representativas da cadeia produtiva do arroz, com os nossos conselheiros aqui, agradecê-los muito, né? A gente está à disposição para que nos
que nos sugiram ações, que, né, se algum freio de correção tem que ser dado nas nossas ações, né, a gente está aqui, a gente não tem compromisso com erro, né, a gente tem que trabalhar para os nossos produtores, né, que são o motivo do IRGA existir. Então, a gente solidariza com eles mais uma vez, como toda a sociedade gaúcha, estamos muito afinados com o governo do Estado, e aqui eu quero referir o secretário Feltz, né, que a gente tem essa relação estreita, né, e tudo que a gente tem feito tem sido reportado, né, e é feito com alinhamento. E também quero agradecer aqui, para finalizar, mais uma vez, agradecer muito aos servidores do IRGA. Isso tudo que a gente relatou aqui, todas essas medidas, né, referente à sede, Cachoeirinha, e esses levantamentos foram feitas por eles, né, eles estão, todas as dificuldades, né, eles sabem o dever do ofício, têm espírito público, estão aí para trabalhar. Estão trabalhando muito. Então, essas questões todas que a gente consegue prestar essas informações é pelas mãos deles. E isso essa credibilidade, né, que eles seguem levando à frente foi construída lá atrás. O IRGA tem 84 anos de história, de bons serviços prestados, de credibilidade, de responsabilidade institucional, né, e isso a gente fica muito satisfeito, porque tem muito boas relações com as outras instituições, né, com a Emater, que acredita nos nossos números e tem reportado os números do arroz, né, e dado como fonte o IRGA. A gente tem uma boa relação lá com o presidente Mara, com o nosso diretor técnico, uma pessoa que eu admiro muito, o Claudinei. O IBGE também, né, reconhece nós, e a gente fica muito satisfeito. A gente firmou um termo de cooperação técnica para compartilhamento de dados ainda na Expo Inter do ano passado. Isso mostra, né, o trabalho que é feito pelo IRGA ao longo da história. E a gente fica muito feliz, né, de contar com essa confiança, né, da maior instituição, né, de estatística do país. Então, é importante nesse momento de tanta angústia, de tanta preocupação, de tanto sofrimento, que as entidades, né, que as instituições responsáveis por prestar essas informações, por esses levantamentos, trabalhem em conjunto, né, e deem a realidade dos fatos, né? Então, o que a gente está transmitindo aqui hoje é fruto dessa história, é fruto da credibilidade, da capilaridade, da expertise, do método do IRGA, e a gente, com responsabilidade institucional, a gente dá a realidade dos fatos, como a gente sempre tem feito, né? Então, a gente não adjetiva, a gente coloca esses números públicos, né? E são fatos, né? Isso aqui é o que está consolidado e é o que a gente precisa trabalhar em cima para mitigar os danos e também para projetar o futuro.